Abra sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu falei para a Lívia, pastor Del pediu para eu pregar sobre a morte de Estevão. Aí Lívia falou, mas não é sobre avivamento? O que isso tem a ver? E imediatamente eu fui levado a pensar, no avivamento os bons morrem. Olha o que diz a palavra de Deus, capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que numa igreja cheia do Espírito Santo, que está passando por avivamento, ela não está livre de pecados e imaturidades. Eu vou repetir. Uma igreja cheia do Espírito Santo, pastoreado pelos melhores homens de Deus que já pisaram na terra, porque os pastores dessa igreja eram os apóstolos Pedro, João, Tiago, Filipe, gente que acordava e dormia com Jesus, gente que aprendeu com o próprio Senhor Jesus, e a quem antes do Senhor Jesus subir aos céus, disse que a eles competia começar e dar continuidade àquilo que Jesus fez. Então a igreja tinha os melhores pastores possíveis, uma igreja que passou por um batismo com o Espírito Santo, no primeiro derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, era uma igreja cheia do Espírito. No entanto, dentro dessa igreja haviam partidos. Era uma igreja partidária. Haviam viúvas, essas mulheres eram pobres, e a igreja distribuía cesta básica para elas, comida, literalmente. Só que haviam 2 grupos de viúvas: as viúvas dos hebreus, que são os judeus, de família judaica, de tradição judaica, todo mundo convertido a Jesus, todo mundo crente, cristão, mas ainda carregando o status social e religioso que a religião passada e que a cultura religiosa lhes trazia. E os helenistas, quem eram os helenistas? Judeus, hebreus, de pai e mãe, hebreus. Porém, que não cresceram e nasceram ali, na terra de Israel. Eles nasceram e cresceram em outra terra, então eles falavam grego, e eles tinham uma cultura menos hebraica, mais helenista. Mal comparando, é um crente que entra de piercing e tatuagem no rosto. Você olha torto.
É mais ou menos isso. E aí então, na distribuição da cesta básica, as viúvas dos hebreus recebiam a cesta básica boa. E as viúvas dos helenistas não recebiam. Eu vou ler de novo, portanto, os primeiros versos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Veja, eram discípulos de Jesus, a igreja crescia, mas havia murmuração dentro da igreja, dos helenistas contra os hebreus. Os grupos tinham nome, né, dentro da igreja, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária de comida. Então, dentro da igreja, você tinha um grupo que dizia: ela não é muito judia não, né? Não, tá vendo a roupa dela? Ela usa uma roupa mais grega, né? Deixa com fome. Deixa com fome. Olha que crente abençoado. Deixa ela com fome. Essa é a igreja de Jesus da Bíblia. A gente quer uma igreja igual a Atos dos Apóstolos. A gente já tem muita coisa daquela igreja. O que eu acho interessante na Bíblia é que ela não floreia a história da igreja. Ela não diz que eram tudo mil maravilhas. Se você ler, por exemplo, 1 e 2 Coríntios, eu não queria pastorear uma igreja daquela. Começa dizendo que tem partido na igreja, e eles ficam disputando quem é mais crente. Não, mas eu fui batizado por Pedro, e o outro, mas eu fui por Paulo. E eles achavam que eles tinham unção e autoridade de acordo com quem os batizou. E eles ficavam disputando quem tinha mais autoridade espiritual. Aí o capítulo 3 diz que eles eram crianças em Cristo, tinham que tomar leite espiritual porque não tinham condições de receber alimento espiritual sólido, porque ainda eram crianças, porque havia partido entre eles. Aí no capítulo 5 tem um jovem que tem uma relação sexual com a madrasta, e a igreja não faz nada e está orgulhosa por se sentir muito misericordiosa, porque permite que aquilo aconteça. E Paulo diz: não é bom o orgulho de vocês, esse jovem tem que ser expulso do vosso meio. No capítulo 6 a gente descobre que existia um enxame de divórcios na igreja. Também existiam pessoas que tinham relações sexuais com prostituta, porque isso era muito comum na cidade de Corinto. E ele diz: olha, vocês estão se deitando com prostitutas. E eram todos crentes. E tudo isso era sabido na igreja. Depois, na Santa Ceia, a gente descobre que tinha gente que bebia vinho demais e saía bêbado da igreja por causa do vinho. E eles discriminavam os que não tinham dinheiro, quer dizer, os mais ricos da igreja podiam vir e tomar a ceia, os mais pobres só depois, só que quando eles chegavam já tinha acabado o vinho e o pão. E a igreja não escondeu isso. Sabe o que é mais lindo? Que essa igreja recebeu essa carta de Paulo, denunciando todos os pecados dela. Sabe o que essa igreja fez? Se arrependeu dos seus pecados e publicou aquela carta. Todas as outras igrejas receberam, eles copiaram aquela carta e espalharam para que todas as igrejas recebessem aquelas instruções de Paulo, para que não caíssem no mesmo pecado delas. Hoje, 2000 anos depois, a carta publicando as vergonhas da igreja de Corinto está aqui, sendo lida por nós. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se deixa repreender pelos seus pecados e divulga a repreensão para que outros irmãos não caiam no mesmo risco que elas. Isso me encanta na Bíblia. Não esconde os pecados dos santos. Aliás, os santos da Bíblia é gente com vida feia.
Então os 12, verso 2, convocaram a comunidade, os 12 apóstolos que estavam presentes na igreja, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, os apóstolos entendiam que o ofício deles era ensinar a palavra, pregar a palavra. E servir à mesa, distribuir cesta básica. Ele diz: a gente não pode deixar de pregar a palavra para distribuir comida. Nós precisamos continuar ensinando a palavra. Isso é prioridade na igreja. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. E aí ele traz 3 características necessárias para esse serviço. Homens de, primeiro, boa reputação. Segundo, cheios do Espírito. E terceiro, cheios de sabedoria. Olha só, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. A igreja é uma organização complexa. E nós, apesar de redimidos, apesar de termos o Espírito Santo, apesar de termos a palavra de Deus, apesar de sermos discípulos de Jesus, nós podemos transformar essa organização aqui numa manifestação dos nossos pecados. A gente cria um ministério, um ofício. Gente, nós temos pessoas na igreja que estão passando fome. Vamos distribuir comida para eles? Vamos, coisa linda. Aí você pega meia dúzia de abençoado para distribuir comida. E eles começam a discriminar. E aí eles dão comida para quem eles mais têm empatia. E para aquele outro grupo que eles não gostam muito, deixa com fome. Gente, vocês sabem que há uns 5 ou 6 anos atrás eu tive burnout. A síndrome do esgotamento profissional. Alguns de vocês viram eu subir aqui e não consegui pregar porque eu vomitava. E tive que ser afastado da igreja. Até hoje eu não voltei a pastorear. 6 anos, doente. Se tem uma coisa que me adoecia na igreja, e não é culpa dessa igreja, isso não é um problema da comunidade da cruz, isso é coisa que dá em ser humano, e ser humano redimido, é que quando eu entrei para o seminário, quando eu queria ser homem de Deus, viver para pregar o evangelho, eu me imaginava pregando o evangelho, as pessoas se salvando, vidas transformadas. Eu imaginava que eu ia dedicar os melhores anos da minha vida para levar pessoas a viverem melhor. Quando no ministério eu descobri que eu não fazia outra coisa senão ficar resolvendo picuinha de gente velha. Falei: caraca, meu irmão, eu tenho quase 40 anos de idade, eu estou há 20 anos fazendo esse troço. E o que é ser pastor? É ficar administrando picuinha de gente velha. Pastor, mas eu fiz um negócio assim, fulano de tal não gostou, não. Eu falei: caraca, cara, não era isso que eu queria para a minha vida. Não era isso que eu queria para a minha vida. Sabe o que eu pensava? Cara, ser empresário deve ser muito mais fácil. A pessoa vem e reclama, você demite. E você contrata alguém melhor, que não reclame, que trabalhe e fique quieto, cara. Caraca, sabe qual é o problema? Vocês não podem ser demitidos. Que ódio. Aí a gente sai. A Lívia me dando bronca, Michel. Mas tudo bem, meus irmãos, não há nada de errado com essa comunidade. Isso é a igreja de Jesus. Isso é a igreja de Jesus. A culpa é minha, que não sou cheio do Espírito Santo para lidar com as coisas. E eu tenho convicção disso, não estou falando isso porque eu estou diferente de vocês. Eu me tornei consciente de que não existe uma outra forma de se pastorear a igreja de Jesus sem adoecer, se não ser cheio do Espírito Santo, coisa que eu não era. Por isso eu adoeci. E aí a gente descobre que para servir na igreja, presta atenção, a gente precisa de alguém para varrer a igreja. Tem que ser cheio do Espírito, tem que ter boa reputação e tem que ser cheio de sabedoria. Se não, meu irmão, domingo você vai ver a pessoa fazendo barraco porque estão pisando no chão que ela varreu. É impressionante, não é, irmã?
para distribuir comida para gente com fome. Ele diz: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E aí eu descubro uma coisa lendo esse texto, que na igreja nós temos cristãos medianos. Todos têm o Espírito. Todos eram discípulos de Jesus. E todos são crentes. Todos são salvos. Tem o nome escrito no livro da vida. Mas dentro desse grupo, tem um grupo seleto, que é o grupo que a gente pode chamar dos cheios do Espírito. Eu sublinhei algumas palavras e algumas frases que me chamam a atenção nos 2 capítulos que falam da história de Estevão, os capítulos 6 e 7. E tem uma palavra que eu não só sublinhei, eu fiz um retângulo em torno dela. Ela aparece nesse capítulo 3 vezes, é a palavra cheio. Cheio. Verso 3, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens que têm o Espírito, 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito. Nós somos vasos. E o vaso pode estar vazio, pode estar pela metade, pode estar cheio e pode estar transbordante. Pode estar na reserva, Bárbara. Boa, obrigado. Aliás, eu ganhei um livro da Cris, que é crente, que foi minha terapeuta durante 2 anos, durante o meu afastamento da igreja por doença, e o nome do livro é Andando com um Tanque Meio Vazio. Andando com um Tanque Meio Vazio. Foi um livro escrito por um pastor, para pastores que estão passando por burnout. A solução é andar com um tanque cheio, e cheio do Espírito. Boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Quer dizer, eles conseguiam identificar. Eles não estão dizendo quem é crente e quem não é crente. Eles conseguiam identificar quem na comunidade se destacava por ser cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Desses 2 grupos, quem você é? Não me responda, responda para você mesmo. Quem você é? Você é daqueles que é cheio do Espírito? Ou você é um salvo mediano, que se der a vassoura na sua mão, para você varrer a igreja, você vai transformar isso no ministério, e você vai começar a brigar, porque viu fulano tacar papel no chão. E quanto a nós, verso 4, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Mais uma vez aparece a palavra cheio, pela 2ª vez. Estevão, homem cheio. Agora ele diz, de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé e do Espírito Santo. Ele não era só um homem de fé. Ele não era só um homem que nasceu de novo, pela água e pelo Espírito. Ele era um homem cheio de fé. Aquilo que nós temos, ele tinha em abundância. O que é lindo, gente, o que é lindo é ver que homens e mulheres cheios do Espírito Santo são eleitos para distribuir comida. E uma coisa que aos nossos olhos parece pequena, no final das contas, esse homem, ele vai ser escolhido por Deus para ser o primeiro mártir. O primeiro mártir. Verso 8, a 3ª vez que a palavra cheio vai aparecer. Estevão, cheio de graça e poder. Que coisa maravilhosa. Diz que ele era
de boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Depois diz que ele era cheio de fé e do Espírito Santo novamente. Agora, verso 8 diz que ele era cheio de graça e poder. E alguém que é cheio dessas coisas, o que aparece aos nossos olhos? É visível. Diz que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E como não poderia ser diferente, a árvore que dá fruto é apedrejada. Não tendo nada contra Estevão, precisaram pagar pessoas para falar mal dele e levantar falso testemunho contra Estevão. Os principais da cidade, não cristãos, prenderam Estevão e disseram que ele estava conspirando contra o povo hebreu e contra a religião judaica. E ele começou a discutir com esses homens, e o verso 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Meus irmãos, ele não era um homem inteligente. Em nenhum momento diz que ele era eloquente. Em nenhum momento diz que ele era um gênio, intelectualmente falando. O que não podiam resistir era a sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Não era uma inteligência humana. O Espírito de Deus estava com ele, dando a ele sabedoria para que ele discutisse. Então a primeira parte da mensagem é essa. A pergunta que eu quero deixar a vocês é essa: de que existindo dois grupos de cristãos, todos salvos e discípulos de Jesus, porém, uns são cheios, outros apenas são salvos. Você é daquele que é ou que quer ser cheio do Espírito Santo, ou você quer ser apenas miseravelmente salvo? A segunda coisa que eu quero falar com você nessa manhã, a partir desse texto, que eu percebo, o capítulo 7 se chama a defesa de Estevão. A defesa dele pega um sermão, uma pregação que ele fez para os principais sacerdotes, de um capítulo inteiro, um capítulo de 53 versículos. Foi uma pregação longa. E eu quero que vocês encontrem para mim, na defesa de Estevão, em que momento ele se defendeu. Onde você encontra na defesa dele a palavra eu? Não encontra. Psicólogos e especialistas fizeram uma pesquisa. Eles queriam saber qual a palavra mais utilizada pelas pessoas numa conversa. Então, com a autorização das pessoas, eles gravaram conversas de telefone, e eles gravaram muitas conversas em vários ambientes, seja no ambiente privado, seja no ambiente público, no ambiente de trabalho, dentro de casa. E eles foram ouvir as conversas, e eles foram listando que palavras eram mais faladas. E eu quero perguntar, quem sabe qual é a palavra que nós mais falamos ao longo da nossa vida? Eu. A palavra que a gente mais fala ao longo da nossa vida é a palavra eu. Nós nos amamos, nós gostamos muito da gente, e a gente fala muito de si mesmo para os outros. Nós somos ególatras, ou seja, nós idolatramos a nós, a nossa personalidade, o nosso jeito. Aliás, eu vou dar uma dica do mal aqui para os solteiros. Eu vejo quando dois solteiros estão conversando, um casal, né? E aí eu vejo a menina dizendo assim, ou o rapaz dizendo assim, não, porque eu sou uma pessoa muito assim. Não, porque eu sou uma pessoa muito assim. Ele está fazendo propaganda dele, para com isso. Você quer conquistar a garota? Para diante dela e diz assim, me fala de você. Pronto, ganhou, filho. Sai que é sua, Tafarel. As pessoas amam falar delas mesmas.
Agora, tem o cara que fala dele na noite, né? Jantando e tal. Aí ele termina de falar dele e fala assim: não, falei muito de mim. Fala você agora um pouco mais de mim. Esse. O que você achou de tudo que eu falei de mim? A gente ama falar da gente, nós nos amamos. De tudo, meus irmãos. O que me chama a atenção na defesa de Estevão é que em nenhum momento ele se defende. Ele começa a pregar o Evangelho. Ele prega o Evangelho e ele vai contando. Ele começa assim: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouçam, o Deus da glória. A defesa dele começa falando de Deus. Apareceu Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. E aí ele vai. Ele começa falando da história, da verdade da palavra de Deus e dos hebreus. Obrigado, Eduardo. E ele vai discorrendo pela história de todo o Antigo Testamento. Ele termina falando de Jesus. E no final da defesa dele, que é uma pregação, ele olha para o céu e diz: estou vendo Jesus, e ele está à direita de Deus. Arrancam ele daquele lugar, levam ele para fora da cidade e começam a apedrejá-lo. Em nenhum momento ele fala dele. Ele começa falando de Deus, começa falando dos patriarcas, começa falando da história de Israel, de todo o Antigo Testamento, e ele termina falando de Jesus, e dizendo: esse Jesus é a concretização de toda a promessa, e vocês estão negando ele, tal como todos os profetas do Antigo Testamento negaram e mataram os profetas. Foram mortos, todos os profetas foram mortos por nós, povo de Israel, e vocês estão fazendo a mesma coisa com o Messias. Ele não negociava a verdade, ele não amenizava a coisa, ele não, na sua pregação, não passava a mão no ego e na vaidade das pessoas. Ele não queria ganhar as pessoas para Cristo ou para a igreja com nenhuma mensagem, senão a mensagem de que eles precisam se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus. Só que ninguém ali se converte. Podemos dizer que Estevão é um pregador mal sucedido, um péssimo pregador, porque ele tem centenas de pessoas ouvindo, ele fala de Jesus e ninguém se converte. Pelo contrário, pegam em pedra para atacar nele e matam ele, porque não gostaram da pregação. Hoje, o máximo que acontece quando não gostam da pregação é dormir. Nos dias de Estevão, não gostaram da pregação e disseram: vamos matar ele. Meus irmãos, quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, o nosso ego morre. Você não está preocupado com o seu ministério, você não está preocupado com o seu nome, você não está preocupado com a sua fama, você não está preocupado com o status da sua vida, você não está preocupado com o que vão pensar de você, você não está preocupado com o que vão falar de você, você não está preocupado se a sua igreja vai crescer ou não vai, você não está preocupado se as pessoas vão dormir na sua mensagem, vão tacar pedra em você, você não está preocupado se as pessoas vão te julgar ou se você vai ser condenado. Você está preocupado em pregar o Evangelho, falar de Jesus, ainda que isso lhe custe a vida. A pergunta que a gente tem que fazer é: o quanto eu vivo para a minha glória? E o que significa isso? Para o meu sustento, para o meu conforto, para o meu status, para a minha alegria, para a minha satisfação. O quanto a minha relação com Cristo é usar Deus e os seus poderes, a sua bondade e a sua graça para o meu benefício, para uma vida melhor, ou o quanto a minha relação com Cristo compromete o status quo da minha vida e faz com que eu viva de tal maneira que o nome de Jesus seja glorificado, e isso me traz prejuízos. É aqui onde se separam os homens dos meninos.
quando Jesus começa a causar prejuízo na nossa vida, é que os adultos começam a ser separados das crianças. Quando o bicho pega, quando falar de Jesus não promove a gente, pelo contrário, queima o filme, quem é que fica? Essa é a questão. No avivamento, pessoas cheias do Espírito Santo estão dispostas a perder a vida por causa do nome de Jesus. E até onde você está disposto a ir por causa do nome de Jesus? Eu lembro de uma história que o pastor Josué Martins, ele tem uma agência missionária e ele dedica a vida dele a sustentar missionários no campo missionário, onde pregar o evangelho é proibido. E o pastor presbiteriana da Coreia tem 500 mil de membros. A menor. Você tem noção? Aqui nós temos o quê? 50 pessoas. A menor igreja presbiteriana da Coreia tem 500 mil membros. Estou falando da menor, não é da maior. Ele estava numa reunião de oração num estádio de futebol. E ele disse que tinha uma jovem de joelhos. E essa jovem chorava e orava, falava fervorosamente. E ela repetia a mesma frase. Era em coreano, ele identificou que ela repetia a mesma frase. E ele chegou para o tradutor e falou assim: cara, me diz uma coisa, o que ela está dizendo? Porque ela repetia a mesma frase. E ela dizia: Senhor, me dá a graça de ser missionária e morrer lá. Me dá a graça de ser missionária e morrer lá. Alguém já disse que a grande diferença entre missionários cristãos e missionários muçulmanos é que missionários cristãos gostam de ir para a África pregar o evangelho e depois voltar para o seu país e se tornar famoso dizendo que foi missionário na África. Missionários muçulmanos vão para países distantes falar do Deus deles e morrem lá. A questão é o quanto a gente quer tirar onda com o nosso Jesus e o quanto a gente está de verdade querendo ser crente. Essa é a segunda coisa que eu queria falar nessa manhã. Gente cheia do Espírito Santo em tempo de avivamento tem o seu ego amortecido. A gente vive para a glória de outro e não para a nossa glória. E em terceiro e último lugar, a diferença entre os medíocres e os cheios do Espírito Santo é que os cheios do Espírito Santo estão de verdade preocupados com a salvação do outro. Os cheios do Espírito Santo estão de verdade preocupados com a salvação do outro. Olha só o capítulo 7, verso 54, o final da defesa de Estevão e o momento em que ele é assassinado. Capítulo 7, verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Expressão de ódio, quando você tranca os dentes, olhando para alguém. Mas Estevão, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, ele tem uma visão e ele conta a visão que ele teve: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando, gritando em alta voz, taparam os ouvidos, odiavam ouvir o que Estevão dizia. Unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava, é óbvio, o nome do Senhor e dizia:
Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A única coisa que ele dizia: Jesus, estou chegando aí, me recebe. Você tem planos para depois da sua morte? Ou você só tem planos para essa vida? Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 15, se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu te pergunto, quem são os seus heróis? Existem muitos pastores hoje na internet, pastores que são especialistas em muitas áreas da vida. E quando eu falo pastores, não estou falando homens de igreja, estou falando gente que orienta a mim e a você em algumas áreas da vida. Existe um hoje, que eu gosto dele pra caramba, chamado Tiago Nigro. Ele criou uma plataforma de investimento chamada Rico Investimento. Essa plataforma de investimento se tornou uma das maiores do país, e a maior do país comprou ela, que foi a XP. A XP comprou. O Tiago Nigro saiu em Nova York, em Wall Street, a foto dele ficou lá, grandona no estádio e tal. E esse cara ensina as pessoas a investir dinheiro. Ele faz um trabalho muito bacana. O que é curioso, gente, é que nós elegemos os ricos como nossos gurus. Você vai ver no Instagram, no Facebook, no YouTube, o Tiago Nigro dando soluções para a vida. Soluções para a vida. E vira um guru. Aí fala de relacionamento, fala de dinheiro, fala de administração de vida, escolha da profissão, como você se portar no trabalho, como você gerir a sua vida. E a gente escolheu esses homens. Veja, eu não estou falando mal dele, não. Eu estou falando que nós escolhemos esses homens como pastor de alma. E nós damos a eles a autoridade para nos dar conselhos para a vida, porque o que deu autoridade a eles? Ele é rico. E homens ricos para a gente têm autoridade suficiente para nos ensinar a viver. É a autoridade que nós damos a eles. E existem muitos outros coaches, psicólogos. Eu assisti no Netflix, e eu quero recomendar a vocês que assistam, a entrevista da Oprah com a Viola Davis. Viola, né? É uma atriz extraordinária, e ela conta como que a infância pobre e negra dela foi difícil. Gente, que história linda, 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 que história de redenção. Contudo, essa mulher que era cristã e cresceu na igreja, ela conta o quanto a terapia lhe fez bem. Eu chorei muito durante a entrevista, porque é linda, linda, a história dessa mulher é linda. Mas eu terminei triste, porque em nenhum momento ela encontrou um pastor, um homem, uma mulher de Deus, de oração, ou uma pastora que tenha influenciado ela a tal maneira da alma dela ter sido redimida de todas as durezas e dificuldades que ela passou na vida. Os nossos gurus são os psicólogos. Nada contra os psicólogos e a psicologia, mas onde estão os homens e mulheres de Deus, gente? Com uma palavra de Deus para redimir a alma do outro. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Meu irmão, quem é o seu herói? Estevão? Ou os ricos, capazes e sábios, segundo essa geração? A nossa vida vai imitar a vida de quem a gente admira. Quem você admira? Verso 57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram.
As testemunhas deixaram suas vestes aos pés desse jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A gente tem que ter projeto para o além-túmulo. A gente tem que ter projeto para o céu. Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz a última coisa que ele vai dizer antes de morrer, sendo apedrejado pelos seus inimigos: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Qual é o último ponto da minha mensagem? Se vocês lembram, a diferença entre o medíocre e o cheio do Espírito Santo é que o cheio do Espírito Santo está de verdade interessado na conversão e na salvação das pessoas. Ele não usa o ministério pastoral, ele não usa a pregação para se tornar alguém famoso. Ele não quer like, ele não quer compartilhamento, ele não quer seguidores. Ele quer de verdade que as pessoas que estão ouvindo ele se convertam. E aí ele está diante de um grande infortúnio. As pessoas para quem ele estava pregando o evangelho, que ele queria ver salvas, odiaram o nome de Jesus, odiaram a pregação, odiaram ele, trincaram os dentes e começam a apedrejar, até que ele vai morrendo. E qual é o último pedido dele? Senhor, queria tanto que eles se salvassem. Não leve em consideração eles me matarem. Se o fato deles se tornarem assassinos e me matarem for impedi-los do Senhor salvá-los no futuro, não impute isso a eles. Ele de verdade queria que aquelas pessoas se convertessem. Senhor, se a minha morte vai impedi-los de entrar no céu, deixa isso para lá. Eu não ligo e eu espero que o Senhor também não ligue. Não ponha na conta deles isso. A oração dele foi ouvida. Quem é que estava lá, gente? Saulo. Saulo. E se as pessoas redigiram essa história, as pessoas ouviram a oração dele. O que ele disse foi ouvido. Eu ouvi uma história aqui, eu encerro. Que um homem certa vez bateu na porta de alguém para evangelizar. Sabe, gente chata, que chega 9 horas da manhã, testemunha de Jeová, que bate na sua porta para falar de Jesus. Ele abriu a porta, o cara começou a falar de Jesus, ele ficou com raiva e mandou o cara embora. E o tal missionário começou a chorar, com compaixão da alma daquele homem, e ali ele se converteu. Se as pessoas não ouvirem a sua pregação, talvez elas vejam as suas lágrimas, e aí, vendo verdade no seu coração, porque você a ama, talvez elas se convertam. A gente precisa ser cheio do Espírito, gente. A gente precisa de verdade amar pessoas. Eu conheço um pastor, e eu tenho um testemunho muito feio para contar dele. Vocês conhecem naturalista que ama floresta, mas odeia árvore? Quem aqui conhece? Você conhece? Jardineiro que ama jardim, mas detesta planta? A sensação que eu tinha é que esse pastor amava a plateia, mas detestava a gente. Ele era capaz de juntar multidões para ouvi-lo, mas ele não gastaria 10 minutos do tempo dele te ouvindo. Está na hora da gente gostar de gente. Quando a gente aprender a se doer pela alma do outro, do perdido, talvez o perdido entre e se converta. Mas enquanto a gente estiver querendo encher a igreja, as pessoas não vão se compadecer dos bancos vazios. Vamos ficar de pé, vamos orar?
Quem quer entregar a vida a Jesus hoje? Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Quem quer deixar de ser medíocre e ser cheio do Espírito? Vem aqui à frente. Jesus, a gente quer começar de novo. E como é bom, Senhor, poder deixar as coisas velhas para trás e começar de novo. Com o Senhor a gente pode começar de novo, de novo. A gente está aqui à frente, Jesus, e eu também estou. Porque eu descubro na vida e na prática que não dá para fazer esse negócio sem ser cheio do Espírito. Não dá, Jesus. É impossível amar gente sem ser cheio do Espírito, porque gente é coisa que dá raiva. A gente se cansa, a gente perde a paciência, a gente se frustra com a gente mesmo, Senhor. No meio da caminhada, a gente olha para o nosso coração, para a nossa vida, e a gente se vê uma fraude, ensinando, pregando, coisa que a gente não vive, não crê, não faz. Jesus está aqui, a tua igreja, e a gente quer ser igreja de verdade, mas a gente é tão dependente do Senhor para ser igreja de verdade. A gente quer ser cheio do Espírito, mas a gente nem sabe como fazer isso. Como é que faz, Senhor? Onde é que enche? Onde está a torneira? Para a gente abrir e ficar debaixo. Derrama do teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Eu sei que não se enche do Espírito Santo como quem passa perfume antes de sair para a igreja. Não dá para passar o Espírito Santo antes de ir para o culto. É coisa que a gente tem que fazer na caminhada, no dia a dia. É no oculto, no secreto, quando ninguém está olhando, a gente dobrar o joelho, confessar os nossos pecados. É ter a coragem de ter gente de carne e osso, igual a gente, e confessar os nossos pecados para ela, e se permitir ser duramente repreendido. É esquecer os nossos heróis e ter outros. Porque a gente imita quem a gente admira, a gente reproduz a vida de quem a gente ama. E eu acho que a gente está amando as pessoas erradas, Senhor. A gente está admirando as pessoas erradas. Os nossos projetos de vida, Senhor, são tão humanos, tão humanos. A gente deseja a mesma coisa que o ateu deseja. A gente quer ter uma família legal, ganhar dinheiro, dirigir uma Land Rover, morar na Barra, ter um iPhone e um smartwatch, e assim seremos felizes. O ateu também quer isso, Senhor. Mas onde está o nosso cristianismo? Onde está, Senhor, o teu Espírito que não muda os nossos sonhos, projetos e desejos, que nos dá desejo de vida, Senhor, que em nada tem a ver com o desejo de vida do homem natural, mas que só faz sentido para o homem espiritual. Tua palavra diz que
O homem espiritual, aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai. Ele não é discernido por ninguém, mas ele discerne todas as coisas. Ele é lúcido, ele entende as pessoas e por que elas agem como elas agem, mas ninguém entende ele, porque ele é tão diferente de todo mundo. Onde está essa característica na gente, Senhor? Nós somos tão iguais, a gente não se parece com quem foi salvo. A gente ama o mundo e tudo que nele há. A gente ama tudo isso. Então, Senhor Jesus, eu sou um desorientado pregando para desorientados. Como disse o teu servo do passado, Thomas Brooks, eu sou um moribundo pregando para moribundos. E tanto eu quanto os meus irmãos que estão aqui carecemos da tua glória, de ser cheios do teu Espírito Santo e de sermos redirecionados pelo Senhor para a vida. A gente quer se converter de verdade, a gente quer ser discípulo de verdade. Faz assim, Pai, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Nos batiza com teu Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.